Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu dedico às equipes, da importância do trabalho na equipe, o trabalho com a equipe. Eu fico muito feliz de estar pertencendo a essas equipes. E é bem importante mesmo, porque quando uma pessoa pertence à equipe, as equipes, dentro dela forma uma harmonia com um, com o outro, independente do convívio, sempre tem aquela ligação. E aquele que pertence à equipe está sempre ligado com o conjunto. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a morte. A morte é bem simples, porque hoje se fazem muitas brincadeiras com a morte e muitas pessoas muitas vezes não querem nem ouvir falar da morte. Mas a morte é uma condição que existe para todas as espécies na matéria grosseira. Uma árvore, ela tem o tempo dela, uma pequena plantação tem o tempo daquela plantação. Se a pessoa que fez aquele plantio fizer um bom uso na época que aquele plantio oferece para a colheita, a pessoa vai ficar beneficiada. Se não fizer um bom uso, por si só, aquele plantio vai acabar. Aquele plantio teve a morte. O espírito humano tem uma importância sim. Ele vem da parte da matéria fina, da parte espiritual, para viver na Terra. E tem muitas coisas bem importantes que cada um que vem para esta Terra recebe do Criador. Recebe uma força, tem a condição de manifestar naquilo que o corpo precisa, e o espírito ocupando aquele corpo, ele vai ficando fortalecido e ele vai vivendo todas as fases do seu corpo. Se ele vive de acordo com a luz, ele vai ficar tranquilo dentro dele e ele vai respeitar as fases. Se acontece dele ficar envolto com as coisas da matéria grosseira, ele fica inseguro, porque dentro dele também tem aquela referência que ele não cumpriu as fases, da importância que existe ter cumprido todas as etapas. A matéria grosseira tem uma fase na vida do espírito. A morte é um período que venceu a existência daquela pessoa sobre a terra, e a tranquilidade que vai fazer com que aquela pessoa retorne à pátria espiritual é como ela fez entendendo os ensinos. Se para vir para a matéria grosseira tem toda uma preparação, tem todo um fortalecimento, e aquele espírito tem todas as coisas que ele precisa. Durante a sua caminhada pela terra, pelos fios com a matéria grosseira que ele vai tecendo, vai dando a ele aquela condição importante que ele precisa. Ou vai ficando leve durante a sua vida, ou ele vai se agregando à matéria grosseira. A leveza e o peso é a própria pessoa, é o próprio espírito, é que vai fazendo com ele mesmo, conforme ele vem entendendo os ensinos. Aproximar-se da luz tem esta coisa importante. Ele vai fazendo a diferença. Ele continua responsável com todas as coisas. A vida que uma pessoa tem sobre a face da terra é muito interessante. Se ele começa a observar as coisas que ele se encontra interligado, ligado com aqueles fios que existe. Por exemplo, uma mãe está sempre ligada com o filho, ou com o companheiro, com os afazeres. Aquele pai está sempre ligado com os filhos, com a companheira, com as responsabilidades que ele arrumou. Essa ligação tem uma coisa assim bem simples e bem importante. Observando uma criança no seu período de formação, a ligação dela com o seu período escolar,
nas primeiras fases da vida, é como se ela estivesse formando uma personalidade para aquela atuação, uma personalidade para gostar de um companheiro da escola, de uma companheira da escola. Então vai formando as personalidades daquele trabalho que ele gosta de executar, da maneira que ele gosta de ficar no seu período de estudo ou no seu período de repouso. Durante uma formação, fica fácil de observar que cada um vai formando a personalidade para aquela finalidade. Depois vai formando a finalidade para um trabalho de sobrevivência. E aquela personalidade, se a pessoa representa conforme precisa de ser representada, ela vai vendo assim que ela não é aquele profissional, não é aquele que gosta da companheira. Dentro da pessoa existe esta condição bem interessante, várias personalidades. E às vezes uma ou outra pessoa vive mais intensamente uma personalidade. Com isso, aquela pessoa tem algumas dificuldades, como, por exemplo, trabalhou numa empresa há muito tempo e teve uma personalidade que ele não sabe fazer outra coisa a não ser aqueles afazeres que aquela empresa tem. Aquele tipo de personalidade pode prejudicá-lo, porque quando vencer o tempo dele naquela empresa, ele não sabe fazer outra coisa e ele ficou impregnado com aquela influência que ele recebeu durante o período em que ele trabalhou naquela empresa. No caso daquela criança em formação, fica fácil de observar a personalidade que aquela criança tem de gostar daquele ambiente de trabalho e a dedicação que ele tem com os companheiros de estudos, com aqueles professores. Cada um vai tendo esta condição interna de ir formando várias personalidades. Quando uma pessoa descuida, aquela personalidade que acentua na vida dele fica também um problema. Se gosta muito da companheira, ou se a companheira gosta muito daquele companheiro, ou se gosta muito de um filho, é um problema. A personalidade daquela pessoa passou a ter aquela referência como a coisa mais importante na vida dela. E isso é bem simples e fácil de observar quando um filho vai para um lugar distante e aquele pai, aquela mãe gosta muito daquele filho e vai atrás daquele filho. Larga toda a responsabilidade que tem e vai atrás daqueles filhos. Acontece uma coisa assim bem séria, independente da pessoa estar percebendo ou não, ela está colocando aqueles filhos no lugar do primeiro mandamento. A vida daquela pessoa pode não ser muito boa. Com isso, aquela personalidade de achar que tem a condição de influir na vida dos filhos, independente da idade em que eles se apresentam, para aquela pessoa é ficar com fios fortes na matéria grosseira, esquecendo que existe fios mais finos, mais delicados, que têm uma condição superior do que aqueles fios que aquela pessoa está tecendo em relação aos seus descendentes. A morte é bem simples e bem importante. O que faz a pessoa ter a confiança do período que ela caminha sobre a terra, ter um tempo, é conforme ela entende os ensinos, sabendo assim que existem muitos fios e a maneira que ela precisa de ter para a sua vida diária são fios que possibilitam a interferência dos auxílios do Criador. Tem muitas coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Se for para ela explicar, muitas vezes ela não tem como explicar
Tal é a grandiosidade e a complexidade de todas as coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Com a simplicidade dela, com o jeito bom que ela desenvolve, precisa de lembrar sempre assim que simplicidade não quer dizer que a pessoa mora num bairro distante ou não tem recurso financeiro. A simplicidade é uma condição interna que possibilita a pessoa receber os auxílios e sair da situação em que ela se encontra. Estamos sempre falando desta condição da pessoa se encontrar com lucidez e perceber que tem muitos envolvimentos de fios com o trabalho, com filhos, com a companheira, com o companheiro, que a própria pessoa muitas vezes não entende toda aquela trama daquele envolvimento. Quando a pessoa está fazendo um trabalho com ela mesma, ela vai tendo esta condição de ir percebendo a grandeza que existe em volta de uma pessoa e como ela também se envolve com todas as coisas. A morte é uma condição que existe. E para a pessoa ficar tranquila com ela mesma, ela precisa de compreender todas as coisas que ela se encontra envolta e que ela está envolta de muitas coisas. É uma condição bem simples que possibilita a naturalidade na vida da pessoa. E ela vai tendo que ir vivendo as fases que a vida vai apresentando e desmembrando. Num período anterior, se uma pessoa faz uma observação, ela não tem muito tempo para ficar lembrando do passado. Ela tem que ficar observando como ela se encontra no momento presente e, consequentemente, o passado fica como uma vaga lembrança. Com isso, aquela personalidade daquele período anterior vai se desfazendo. E é bem interessante porque para uma personalidade desfazer, ela tem que viver o presente. Quando vive o presente, respeita as fases. E ela, com o sentimento de gratidão que desenvolve dentro dela, com o conhecimento dos ensinos, vai tendo uma coisa muito boa. Ela vai ficando enriquecida com aquelas vivências que ela teve. Todas as coisas na vida de uma pessoa é motivo de gratidão, de satisfação, porque dá a ela muitos contrastes, que se fosse para ela fazer um quadro da sua vida no presente ou do seu dia seguinte, ela não saberia fazer uma descrição. Uma pessoa pode fazer algumas coisas para o seu futuro, ter um método no trabalho, ser cuidadosa com ela, o conhecimento que uma pessoa precisa de ter para cuidar bem do seu corpo, ter o alimento adequado, ser ponderada, usar o corpo com uma ponderação, com os pensamentos, ter um cuidado. Isso ela vai fazendo e vai dando a ela aquela segurança que ela precisa. E ela vai vendo assim que ter um filho foi muito bom na vida da pessoa. Ter uma companheira, ter um companheiro, ter trabalhado naquela empresa, independente da situação que apresentou, foi muito bom. Trouxe uma grandeza. E é bem interessante porque conversando com uma ou com outra pessoa, ela fala assim que se ela pudesse, ela viveria tudo novamente. Dentro dela tem esta condição boa, o jeito que ela viveu com todos, ela sente bem e sente agradecida. Tem uma elevação mesmo dentro. Hoje, uma ou outra pessoa poderia dizer que com o saber que ela tem, ela faria tudo de novo. Mas cada um precisa de observar assim, que foi preciso passar por aquele caminho, ter tido aqueles quadros, para ela fazer uma observação e observar-se que existe uma condição diferente daquelas vivências. Essa condição é porque a pessoa teve um crescimento dentro dela. Fazer tudo de novo é bem interessante, porque a pessoa sente bem no período anterior que ela teve aquelas vivências. Uma personalidade tem esta coisa boa. Cada um tem que ter muito cuidado para aquela personalidade, daquela representação, daquele período da sua vida, não ficar agregado. Percebendo a vida interior dela é uma coisa muito grandiosa e é muito diferente. E que todas as coisas que ela teve a oportunidade de ter a vivência foram para aquele período.
A morte. A morte é uma coisa bem interessante, que cada um tem que fazer muito esforço para viver a vida que ele está tendo no momento. Aquela vida que cada um tem no momento tem muita importância e ele tem que fazer muito esforço em segurar aquela vida. A vida da pessoa no trabalho tem muita importância, a vida da pessoa no lar tem muita importância. E essas importâncias têm aquela coisa muito boa também. Independente de como uma pessoa se encontra, ela está sempre tendo a oportunidade de transmitir uma mensagem. Uma mensagem pode ser do jeito que a pessoa trabalha, do jeito que ela se veste, do jeito que ela se comporta. Tem muita importância. Cada um tem que observar como ele é com ele mesmo. Uma referência sempre tem que ser uma referência boa. A leveza não quer dizer que a pessoa tenha que ser superficial. A leveza quer dizer que ela tem que defender todas as coisas de uma maneira bem segura. Independente do tamanho do animal, do porte dele, ele faz aquela referência que precisa de ser feita. Ele defende aquele território que é dele, ele defende o seu alimento, ele cuida bem dele. Nós, espíritos humanos, temos que ter a mesma condição. Precisamos de observar melhor os animais e voltar a ter esta condição de comportarmos melhor do que os animais. No caso da morte, fica fácil de observar. Quando o animal não recebe a interferência do dono, ele morre com uma leveza, com uma bondade. O espírito humano tem uma condição muito ruim. O distanciamento dele da luz, o descuido dele por não estar ligado com os ensinos, ele tem medo de morrer e prefere passar por muitas situações que traz para ele muitos desgastes. É bem sério, cada um pode observar assim, que a pessoa vai morrendo aos poucos sem dignidade. Vai sofrendo muitas consequências pela falta de segurança da própria pessoa, de não ter a simplicidade, a leveza para voltar para o lugar de onde veio. O nascimento na matéria grosseira e quando a pessoa larga o corpo é o nascimento na matéria fina. São duas coisas que assemelham. Cada um precisa de observar qual é o procedimento que ele está tendo. Se durante a sua vida teve um descuido, ficou sem a saúde, o esforço que precisa de ser feito é para ver qual é o procedimento que precisa de ter para ter a confiança de retornar à pátria espiritual. Toda uma época de uma pessoa tem muita importância e a maneira que ela faz é o jeito que ela vai ter para largar o seu corpo físico. Uma naturalidade possibilita uma coisa boa, a pessoa largar o corpo físico também com uma naturalidade e precisa de fazer a diferença das palavras que vão sendo colocadas no idioma e uma ou outra pessoa repetem sem ter uma significação precisa daquelas palavras. E as palavras têm a significação precisa em poucos anos ou algumas décadas. A significação de uma palavra hoje que a pessoa usa vulgarmente sem ter uma importância, mas aquela palavra tinha uma importância e dentro daquele que a profere de qualquer maneira, aquela palavra continua atuando com a força que ela tinha. Se a pessoa descuidou, é da responsabilidade dela. A morte é uma naturalidade. O jeito que a pessoa faz todo instante, todos os dias, em compreender os ensinos, é que vai dar a ela a condição de ser natural. E tem esta importância porque é para benefício da própria pessoa, porque o corpo físico, independente da pessoa, ele vai tendo as irradiações de todas as épocas, de todas as fases. E na fase em que apresenta aquela condição para o espírito largá-lo e voltar para a pátria espiritual, independente da pessoa,
o espírito vai largar aquele corpo. Aquela personalidade que está querendo segurar o espírito, ela vai ficar um tempo. E se ela descuida muito, permitindo que aquela personalidade continue atuando, a maneira para manter aquele corpo com vida já entra numa condição de sofrimento que não precisaria de ter. Quando a criança chega nessa terra, uma mãe que é zelosa, uma mãe que é cuidadosa, faz todo um esforço no período de gestação, procura ter todo um cuidado, procura ter o conhecimento dos alimentos para o alimento que ela ingerir ter aquela propriedade que precisa para a formação daquele corpo. Depois, na fase seguinte, no preparo do alimento para aquela criança, ela vai fazendo a mesma coisa, vai possibilitando o alimento adequado para aquela criança ficar qualificada, ter o material para formar aquele corpo, para aquele corpo ter a possibilidade de desenvolver. Na fase seguinte, na velhice, é a mesma coisa. É o contrário. Do jeito que recebe o alimento para o corpo físico ficar fortalecido, a pessoa tem que mudar o sistema de alimentar para a sua frequência entrar naquela condição boa, dela perceber o período em que ela se encontra na matéria grosseira e o período que ela se encontra fazendo o translado. Uma pessoa que tem um corpo físico que vai envelhecendo devagar, ela entra nesta condição quando ela respeita todas as fases. Muitas vezes uma pessoa fala assim, uma pessoa que já se encontra com muita idade: interessante, eu pensei que me encontrava num determinado lugar. Se aquela pessoa estuda os ensinos, estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai perceber que se encontrava realmente, porque o corpo de matéria grosseira dela se encontrava ali, naquele lugar, mas o corpo de matéria fina de uma pessoa assim já se encontra fazendo as caminhadas para os planos seguintes. Tem uma leveza, tem uma coisa boa, tem essa naturalidade que cada um que estuda os ensinos precisa de desenvolver dentro dele, esta possibilidade de voltar para a pátria espiritual com esta condição boa, com esta clareza. Ele agora entra numa outra fase, que é compreendendo a vida que teve e percebendo a vida que terá. É uma viagem que a pessoa vai realizar. O nascimento e a morte. Respeitar as fases que a vida apresenta para cada corpo tem muita importância, porque a pessoa vai mantendo-se lúcida e vai respeitando as fases. Uma criança no período escolar, se ela teve o desenvolvimento, assimilou aquelas informações daquele ano, aquela criança passa para o ano seguinte. Uma criança que não assimilou as informações, ela fica no ano seguinte naquele mesmo grau dos ensinos. Aquela criança já não vibra com aquela irradiação que precisaria de ter, porque aquelas informações, aquelas instruções é para a criança que apresenta uma determinada idade. Uma idade a mais seria então outras informações. Na nossa vida interior, com o nosso processo de amadurecimento, na condição de ir conhecendo o nosso corpo físico, apresenta a mesma coisa. Se uma pessoa fica parada no tempo, por ela mesma ela fica insegura da fase seguinte que vai apresentando. O desenvolvimento interior é um processo natural. Se a pessoa descuida, ela vai ficando insegura. E essa insegurança vai tendo um procedimento de distante da luz. A pessoa vai mudando a sua característica. Cada um tem que ter muito cuidado. Faz muita falta para a vida de uma pessoa se ela muda a fase que a vida apresenta a ela ou se ela não acompanha aquele amadurecimento natural. Precisa de levar em consideração muitos detalhes. Todas as coisas têm um tempo. Para uma ou para outra pessoa, aquele tempo pode ser um tempo longo ou pode ser um tempo curto. Cada fase
tem muita importância. Para o conhecimento dos ensinos, independente da época em que a pessoa se encontra, ela tem a possibilidade de equilibrar-se, de viver na fase em que ela se encontra. Na condição física de um trabalho físico, fica fácil de observar, um determinado profissional, ele executa aquelas funções físicas um tempo, porque um tempo seguinte, devido aos cuidados que são necessários para aquela profissão, ele é substituído. Independente dele, aquela profissão exige profissionais até com uma determinada idade. Se ele cumpriu bem aquelas funções, ele passa para uma outra que pode ser a de instruir aqueles novos que chegam. A morte. A morte é bem simples e cada um sabe que o período dele, independente dele, ele vai ter esta conclusão do período da sua existência física. Viver as fases tem muita importância, que é o caso daquele profissional. A fase dele naquelas funções, independente dele, a condição física não dá conta de corresponder. É necessário ter uma condição física para determinadas funções. Para aquela função daquele profissional, teve o tempo dele. Na nossa vida interior, viver as fases que o corpo físico apresenta tem esta importância. A pessoa vai respeitando e vai fazendo o translado de uma maneira consciente, com os auxílios, lembrando sempre que no período anterior, toda época, ele teve os auxílios. Quando ele começou no seu período escolar, ele teve os auxílios daqueles profissionais, os auxílios do ambiente em que ele morava. Quando ele foi procurar um trabalho, ele teve os auxílios, ele apresentava a condição e também naquela empresa teve a condição de auxiliá-lo como iniciante. Nas fases seguintes, ele precisa de ir observando que na vida de cada um, os auxílios sempre apresentam. Para o período de conclusão do corpo de matéria grosseira, também tem os auxílios, porque é comum a gente conhecer relatos de uma ou de outra pessoa que está sempre convivendo com aquelas pessoas que já venceram o tempo dela na Terra. Não tem uma diferença do aquém nem do além. A diferença que existe é que a pessoa que se encontra no plano de matéria grosseira, ela está de posse do corpo físico e ela tem uma proteção natural para ela viver no plano de matéria grosseira. Quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela vai viver com um corpo de matéria fina no outro plano. Isso é uma coisa bem simples. Toda época, cada um sabe que o período de uma pessoa não está relacionado a ter esta ou ter aquela condição. O período é uma fase. Cada um precisa de ver que a maneira melhor para conviver com a própria pessoa é estudando os ensinos e dentro dela e tendo essa naturalidade de respeitar as fases que o corpo apresenta. Fica muito fácil para aquela pessoa observar que com a limitação do tempo físico que existe, ela vai caminhando dentro dela para aquela direção da fase seguinte. Assemelha-se ao nascimento na matéria grosseira. Toda a fase que antecede o nascimento tem uma preparação. Para o retorno à pátria espiritual, é a própria pessoa que vai fazendo a preparação com ela mesma e lembrando do jeito que ela viveu e como ela fez para ter uma segurança no momento em que ela se encontra. Toda fase precisa de ter a segurança, conhecer os ensinos e ter a naturalidade que cada um precisa de ter com ele mesmo. E observando que o horizonte é individual, é a própria pessoa que vai caminhar no caminho que ela construiu durante a sua existência. A morte é um processo natural que existe para todas as espécies na matéria grosseira. Cada um tem que ter esta condição
e esta convicção para o seu retorno à pátria espiritual.